Deus seja louvado, meu nome é Ana, e tenho a alegria e a bênção de morar na acolhedora e pacata cidade de Rio Claro, situada no interior do estado de São Paulo, um lugar onde a comunidade se conhece e a fé é vivida de maneira simples e profunda. Hoje, sinto em meu coração o desejo de compartilhar com todos vocês um trecho significativo e transformador da minha jornada de fé e de maternidade, uma caminhada que foi inesperadamente marcada por desafios que, em um primeiro momento, pareciam ser gigantescos e completamente intransponíveis, mas onde, em cada curva, a poderosa e amorosa mão de Deus se manifestou em minha vida com uma graça, uma sabedoria e um carinho que, sinceramente, superam todo e qualquer entendimento humano. Antes de prosseguir com a minha história, preciso testemunhar e ressaltar que a Congregação Cristã no Brasil sempre representou para mim muito mais do que um simples local de culto. Ela foi e continua sendo o meu verdadeiro lar espiritual, o porto seguro da minha alma. Desde os meus primeiros passos na infância, os cânticos congregacionais que embalavam a alma, as pregações ungidas que nutriam o espírito, o peculiar e emocionante toque da buzina anunciando os cultos. Toda essa rica e bendita tradição não apenas acompanhou, mas ativamente moldou e definiu quem eu sou hoje como mulher e como cristã. Meu maior e mais sincero desejo sempre foi o de servir a Deus com toda a minha integridade, buscando a santidade em todos os meus atos, e, principalmente, criar meus filhos nos caminhos retos e verdadeiros do Senhor, exatamente conforme a inspiradora palavra de Deus nos ensina no livro de Provérbios, no capítulo 22, versículo 6, que diz com tamanha clareza e autoridade: ensina a criança no caminho em que deve andar, e, ainda quando for velho, não se desviará dele. Quando o nosso segundo filho, a nossa segunda bênção, chegou ao mundo, o pequeno e amado Gabriel, sentimos que a nossa família havia se completado de uma forma absolutamente especial e maravilhosa, trazendo uma alegria indescritível para o nosso lar. Ele era um bebê de uma beleza ímpar, com olhos castanhos incrivelmente curiosos que pareciam querer absorver o mundo ao seu redor e um sorriso doce e luminoso que tinha o poder imediato de desarmar qualquer preocupação ou ansiedade que pudéssemos estar sentindo. Os primeiros anos de sua vida foram preenchidos com a alegria simples da maternidade e com todas aquelas expectativas normais e saudáveis que toda mãe nutre para o futuro brilhante de seu filho. No entanto, com o passar dos meses e à medida que Gabriel se aproximava da idade de 2 anos, comecei, como uma mãe atenta e observadora, a notar pequenos, mas persistentes, sinais de que ele não estava seguindo o mesmo ritmo de desenvolvimento social e comunicativo das outras crianças da sua idade que frequentavam a escola dominical ou o parquinho da praça. Seus olhos, que antes demonstravam uma curiosidade geral pelo ambiente, pareciam começar a se fixar intensamente em padrões repetitivos, como a rotação das rodas de um carrinho ou a observação minuciosa de um fio de cabelo, e ele não respondia ao seu nome com a prontidão ou a atenção que eu esperava de uma criança em desenvolvimento típico. A comunicação, a ponte essencial para a conexão humana, rapidamente se transformou em um obstinado e frustrante muro entre nós. Eu tentava de todas as formas me conectar. Falava com ele com voz suave, cantava as cantigas da igreja e da escola, brincava com os brinquedos favoritos dele, mas Gabriel parecia habitar um universo particular, um mundo com regras e sons que só ele compreendia e que não me incluía. O carinho e a ternura que eu oferecia com todo o meu coração nem sempre eram retribuídos com um abraço ou um olhar da forma que eu, em minha limitação humana, conhecia e esperava de uma criança, e isso, eu confesso com dor, feria o meu coração de mãe profundamente, fazendo-me questionar se eu estava fazendo o suficiente por ele. Lembro-me com clareza das inúmeras noites em que a ansiedade e a incerteza roubavam meu sono, noites essas que eram invariavelmente passadas em fervorosa oração ajoelhada no meu quarto, com a minha amada Bíblia Sagrada aberta sobre a cômoda, suas páginas amareladas iluminadas pela luz fraca do abajur. Eu clamava ao Senhor com toda a força da minha alma por entendimento, rogando por uma pequena luz divina, por uma simples explicação ou um sinal que pudesse me guiar em relação ao que, de fato, estava acontecendo no mundo interior do meu filho. A incerteza, a falta de um nome para a dor, é um fardo terrivelmente pesado de carregar,
e eu o sentia esmagando minhas costas e minha alma a cada novo dia. Além disso, as pessoas ao nosso redor, mesmo que algumas vezes com as melhores das intenções, faziam perguntas diretas e inocentes, mas que eram para mim como flechas que perfuravam minha angústia. Por que ele não fala como o irmão mais velho? Lê é muito quieto, isolado e estranho, não é? Eu apenas conseguia esboçar um sorriso forçado e rápido para disfarçar a dor, mas, por dentro, na quietude da minha alma, eu me sentia desmoronar e chorava por não saber como ajudá-lo. O diagnóstico, a palavra que daria nome e clareza ao nosso sofrimento, finalmente chegou quando Gabriel estava com quase 4 anos de idade, uma idade crucial para o desenvolvimento infantil. Ele tinha o transtorno do espectro autista. A imagem daquela sala do médico ainda está muito vívida em minha memória, o cheiro característico de hospital, as palavras técnicas e frias que pareciam se materializar para me esmagar sob um peso insuportável. Saí da clínica naquele dia com um relatório médico nas mãos, um papel cheio de termos complexos, e o meu coração completamente em pedaços, sentindo que o chão havia sumido sob meus pés. Naquele momento de extrema vulnerabilidade, senti uma solidão imensa e avassaladora, uma sensação de que estava sozinha para enfrentar um gigante. Em minha dor, cheguei a questionar a Deus, em um clamor de desespero: por que eu, Senhor? O que foi que eu fiz de errado em minha caminhada de fé para merecer isso? A dor emocional e a sensação de impotência eram tão intensas, tão profundas, que parecia humanamente impossível conseguir suportar. Eu estava tomada pelo medo paralisante do futuro desconhecido, o medo de não ser forte ou capaz o suficiente para cuidar do meu filho da maneira que ele iria precisar. No fundo, eu sabia, pela fé que me foi ensinada, que precisava urgentemente buscar forças e consolo na imutável palavra de Deus, mas até mesmo o simples ato de ir à igreja, de participar do culto, se tornou um desafio hercúleo, uma prova de resistência quase impossível. Gabriel, com a hipersensibilidade sensorial tão típica do autismo, não conseguia, de forma alguma, suportar a intensidade do barulho e dos estímulos auditivos e visuais de um culto movimentado. A buzina da congregação, aquele som sagrado que por tantos anos foi como uma melodia de paz para os meus ouvidos e um convite de Deus, transformou-se em um gatilho de crise, um sinal para a agitação incontrolável de meu filho. Os hinos poderosos cantados em volume alto pela Irmandade, o murmúrio constante e a movimentação da multidão de fiéis, a voz forte do pregador, tudo isso o incomodava e o desorganizava profundamente, levando-o ao choro e ao desespero. Muitas vezes, chegava à igreja com ele firmemente agarrado em meu colo, tentava com todas as minhas forças acalmá-lo discretamente no banco, mas, ao primeiro sinal de choro alto, grito ou agitação incontrolável, eu sentia o peso sufocante dos olhares de julgamento e da curiosidade. Ninguém proferia uma palavra diretamente para mim, mas eu percebia, em cada olhar de soslaio, a desaprovação, a impaciência e, pior ainda, a profunda falta de compreensão sobre o que estávamos enfrentando. Estar na casa de oração, aquele lugar que sempre considerei o meu refúgio e o meu lugar de descanso espiritual, tornou-se, ironicamente, uma prova de fogo para a minha fé e para a minha paciência. Eu passava o tempo do culto na porta de entrada ou no corredor, orava rapidamente com os olhos fechados, quase sempre de pé, e, na maioria das vezes, precisava me retirar apressadamente antes que o culto se encerrasse, com o coração partido e chorando copiosamente pelo caminho de volta para casa. Eu me sentia espiritualmente fraca e falha, como se estivesse miseravelmente falhando em minha missão principal de servir a Deus com dedicação e fervor. Em minha mente angustiada, eu me perguntava, como eu poderia ter um testemunho de vida forte e convincente se eu mal conseguia permanecer e assistir a um culto inteiro até o final? O inimigo de nossas almas usava essa situação para me lançar em profunda culpa. Foi exatamente nesse momento de maior escuridão e fraqueza, quando minhas forças pareciam esgotadas, que um versículo do livro de Filipenses, no capítulo 4, versículo 13, veio à minha mente e ao meu espírito com uma força e uma promessa de esperança renovadoras, um verdadeiro bálsamo para minha alma cansada. Posso todas as coisas naquele que me fortalece.
Essa promessa inabalável e poderosa, vinda diretamente do alto, me deu um ânimo novo e uma convicção de que eu não precisava lutar sozinha. Deus, em sua infinita bondade e misericórdia que não se acabam, usou o amor e a sensibilidade da Irmandade, a nossa família espiritual, para me estender uma mão amiga e cheia de caridade. As responsáveis pela escola dominical e as irmãs que trabalhavam no departamento infantil, todas com um coração voltado para o próximo, perceberam a minha luta silenciosa e a minha angústia como mãe. Elas me procuraram com um amor genuíno e fraterno, o amor que provém de Deus, e me propuseram uma solução que, para mim, se tornou o meu maior alívio e uma prova de que Deus ouve a oração: a criação de um espaço infantil adaptado. Elas, com muita dedicação, prepararam e adaptaram um cantinho especial da sala das crianças para que se tornasse um lugar de acolhimento e de segurança para o Gabriel. Aquele lugar se transformou em muito mais do que apenas uma simples sala. Era, de fato, um refúgio de amor e aceitação incondicional. Lá dentro, o Gabriel tinha a liberdade e a segurança de se movimentar, brincar com brinquedos que estimulavam seus sentidos de forma controlada e, o mais importante de tudo, ele podia estar perto da casa de Deus, sob o mesmo teto, sem que o barulho ou a intensidade do ambiente sobrecarregassem o seu sistema nervoso. As tias e irmãs responsáveis, com uma paciência e um carinho que só podem ser descritos como divinos, dedicaram-se a aprender a maneira especial e única de lidar com o meu filho, compreendendo suas necessidades e seus limites. De repente, ele não era mais visto pelos outros como o menino que chorava e atrapalhava o culto, mas sim como o menino precioso que precisava de um carinho e de uma atenção um pouco diferentes e individualizados. Esse gesto de amor e cuidado possibilitou que eu voltasse a me assentar tranquilamente na nave da igreja, a ouvir a palavra de Deus com o coração aberto e a me alimentar espiritualmente com o pão da vida. Eu finalmente podia ter a paz de espírito e o conforto de saber, com toda a certeza, que Gabriel estava seguro, acolhido e amado ali, em uma sala próxima e especial, sob o cuidado de irmãs cheias de Deus. O autismo de Gabriel é uma realidade incontornável e uma parte significativa da nossa vida diária, mas, e isso é crucial, ele não é o que nos define como família ou como pessoas. Na verdade, ter Gabriel me ensinou lições profundas sobre o que significa o amor incondicional, sobre o valor inestimável da paciência que vem do alto e sobre a maneira única, criativa e maravilhosa que Deus usa para tocar as nossas vidas e nos mostrar a sua presença, até mesmo nos desafios. Hoje, o meu testemunho é firme e inabalável. Deus, o nosso Pai Celestial, jamais nos dá um fardo ou uma prova maior do que aquilo que as nossas forças podem suportar, mas, ao contrário, Ele nos equipa com a fé poderosa e com a graça necessária para superar qualquer montanha, por mais imponente e assustadora que ela possa parecer aos nossos olhos naturais. A minha fé na congregação cristã, que em um momento de desespero e fraqueza eu pensei que pudesse vacilar ou se perder, na verdade se solidificou e se fortaleceu de uma forma que eu nunca imaginei. Eu fui sustentada e amparada pelo amor prático e genuíno dos meus irmãos e, acima de tudo, pela certeza absoluta de que Deus é Pai, Ele é bom, Ele nos vê em nossa dor e providencia o escape e o consolo no tempo certo, com a provisão que precisamos. Se você, que está lendo este meu relato, está passando por uma grande dificuldade, por um momento de incerteza, ou recebeu um diagnóstico que te assusta e te paralisa, por favor, lembre-se desta poderosa exortação do livro de Eclesiastes, no capítulo 11, versículo 1. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Mantenha a sua fé viva, exerça a paciência e confie no agir do Pai. A obra de Deus em nossas vidas é perfeita, e Ele usa todas as circunstâncias, sem exceção, até aquelas que parecem as mais dolorosas, incompreensíveis e desnecessárias, para nos moldar, nos aperfeiçoar e nos fazer crescer em santidade e amor. O diagnóstico de autismo me forçou a me tornar uma mãe infinitamente mais forte, mais dedicada e uma serva muito mais humilde e dependente da graça de Deus. O Senhor, em seu plano perfeito, me presenteou com um filho que, com a sua maneira peculiar de ser, me ensina diariamente a enxergar o mundo de uma perspectiva muito mais pura, menos barulhenta,
menos focada em coisas fúteis e muito mais concentrada no que é verdadeiramente essencial para a vida: o amor de Cristo, a graça de Deus e a paz que excede todo o entendimento. Esta é a minha sincera e humilde história de mãe na fé, uma narrativa que, eu sei, ainda está sendo escrita a cada nascer do sol, mas que já tem um título de honra e glória assegurado: a inabalável fidelidade de Deus em meio às tempestades. Deus seja louvado.